Varga, eu sou engenheira agrônoma de formação, tenho mestrado e doutorado em agronomia e além de ter especialização em administração de empresas também. Meu envolvimento aqui com o curso é desde 2009, 2010, quando se começou a ideia. Então, sempre fui muito parceira da escola. A gente primeiro teve a parte da construção toda dos prédios, tivemos um espaço disso e agora conseguiu todo o equipamento e a primeira turma. E eu tive a honra de participar dessa primeira turma. Acho que o grande pegada, o grande mote do curso é exatamente a gente ter essa diversidade de profissionais e o mote da turma, essa diferença que a gente tem entre os alunos. Os conhecimentos dos alunos eram bem diferentes, isso deu um enriquecimento fantástico no curso. Então, com essa turma, com essa formação que a gente teve, a gente consegue que o curso melhore cada vez mais. Então, a gente tem pessoas especializadas em vinho, pessoas já que trabalham com uva. Então, acho que para os alunos, o mais interessante foi pegar desde a viticultura, desde a implantação do vinhedo, toda essa parte da implantação, do conhecimento, acho que... E para chegar no vinho, porque o mais gostoso é eu tomar o vinho, a gente não tem dúvida disso. Mas para eu ter um bom vinho, tem muita coisa, e a ideia do curso é essa, é ensinar que o aluno tem um produto final muito bom, mas ele tem que conhecer todo o caminho. Bom, primeira coisa, quando a gente vai pensar em plantar o vinhedo, é escolher a área. Isso é fundamental. Se eu escolher uma área numa baixada que tem muita umidade, problema, tá? Também a insolação, a gente tem que ter insolação, a gente sempre face norte, isso é importante. Escolhi minha área, é uma área que nunca teve produção de uva? Ótimo, já teve produção? Preciso verificar se eu tenho algum problema de doença nela, se tem alguma doença de solo principalmente. Não tenho esse problema, vou pensar no quê? Vou preparar o meu solo. Antes de preparar, eu vou fazer minha análise de solo. Eu preciso saber como é que está essa terra, para ver o que eu preciso fazer para essas uvas produzirem de forma legal, e tudo bem. Nesse paralelo, eu preciso me preocupar com o quê? Com as mudas, o que eu vou plantar no campo. Eu vou plantar o porta-enxerto e vou enxertar depois, ou vou trazer mudas enxertadas? Tenho que escolher isso aí também. Fiz a minha análise de solo, vou fazer preparo de solo. Então, depende de cada solo, eu posso fazer um preparo mais profundo ou menos profundo. Existe ainda a possibilidade de fazer plantio direto, que é uma forma que eu mexo menos no solo. Então, sempre a gente tem que analisar o que é melhor para cada área, principalmente dependendo do tipo de solo. Fui lá, plantei as minhas uvas. Então, agora eu vou preparar o que a gente chama de berço. Antes a gente falava cova, mas o berço é onde eu coloco os bebês. Vou fazer um preparo nesse solo, vou abrir esse berço. Quanto maior for essa cova, melhor para a planta, mais ela tem condições de crescer. Vou fazer um preparo bom, vou colocar o que a minha análise de solo está indicando. É isso que eu vou trabalhar, nem mais nem menos. Fiz isso, fiz o plantio. Como é que está? Tenho necessidade de irrigação? A gente está num período que está tendo muita seca. Então, irrigar pode ser uma boa opção. A uva não gosta de muita água, ela precisa de um período de seca. Mas se ela ficar totalmente seca, ela não vai, senão a gente produzia uva no deserto. Tá? Produzi minha uva, dali mais ou menos uns 2, 3 anos eu começo a ter uma produção. Tenho que me preocupar com a poda. Eu vou fazer 1 ou 2 produções no ano, primeira coisa. Isso pensando na produção de uva de mesa. Quando eu falo na uva de vinho, eu faço a dupla poda aqui na região, por quê? Porque eu vou colher a minha uva na época seca, eu vou ter menos problema de doença. Tá? Se a gente faz a produção normal, eu começo a ter uma produção com muito problema de fungo, muito problema de doença. Então, manejo, controle de pragas e doenças, isso é muito importante. Eu tenho que acompanhar o meu vinhedo o tempo todo para ver se eu tenho algum problema de praga e de doença. Tem algumas pragas, hoje aqui na região, por exemplo, a tal da glomerela, que é a podridão da uva madura. Isso vai influenciar no meu vinho. Sempre lembrando que se eu tenho uma matéria-prima ruim, eu não consigo ter um produto final bom. Então a matéria-prima é fundamental, eu tenho que tratar muito bem a minha uva. Quando a gente fala em produção de uva para vinho, também a gente vai fazer um desbaste. Eu não quero um pé de uva que produza muito, eu preciso que ele produza menos, mas com qualidade. Sempre vai depender da variedade que eu escolhi. Quando eu vou escolher uma variedade,
eu tenho que saber qual é o produto que eu quero e se ela tem condições de desenvolver aqui na região. Posso pensar também, a gente conversou bastante do cultivo protegido, que é uma tendência que a gente tem para a uva, tanto para reduzir o número de pulverizações, quanto para a gente proteger principalmente das intempéries, chuva de pedra, mesmo ataque de pássaros, e incidência de água, de excesso de água, que pode causar fungos. Quando a gente fala em utilização de defensivos, a gente tem que guardar esses defensivos e preparar essas caudas de uma forma segura. Então, primeiro, eu sigo sempre a indicação do fabricante. Esse produto tem que ser registrado para a cultura. Se ele não for registrado para a cultura, eu não devo usar. A gente tem que guardar esses produtos de uma forma segura também. Então, aqui a gente está vendo 2 containers. Aquele container verde é onde eu guardo os defensivos. Então, eles ficam guardados, separados. Eu tenho uma estante que é só para defensivo, que já foi aberto, de embalagens que estão abertas, embalagens que não foram abertas. Tenho que ter cuidado com o EPI. Tenho que usar todo o EPI, usar óculos, usar luva. Ah, mas é só um pouquinho. Não, não é só um pouquinho. Eu tenho que usar o EPI sempre. Isso daí é regra e tem que ser obedecida. Inclusive para garantir a segurança de quem tá operando. O que mais que a gente pode falar? Momento de colheita. Colheita, a gente faz a colheita manual. A gente faz a colheita sempre com bastante cuidado. A gente tem que manejar os frutos de forma cuidadosa. E quando eu vou fazer uma colheita, eu presto atenção se eu não tenho, por exemplo, presença de doença, como a botrytis, a podridão, aquela podridão amarga, a podridão ácida. Então eu preciso ver os meus frutos também, porque tem alguma coisa que eu posso ter que descartar. Principalmente se eu faço essa colheita no final do ano, a incidência dessas doenças é maior. Enxertia é uma técnica que a gente tem que usar para uva. Porque a gente tem uma doença que chama filoxera. E essa doença, ela acabou com os parreirais. Se eu não fizer, se eu não tiver um cavalo resistente, eu não consigo produzir. Então, uva com pé franco, esquece, tá? Tem que fazer enxertia. Bom, eu tenho alguns porta-enxertos que são adaptados à região. Isso é o que eu tenho que escolher. E depois eu vou ver qual copa que eu vou colocar. E aí sim, eu vou escolher se eu quero uma uva para mesa, se eu quero uma uva para vinho, quais variedades, e aí que estão adequadas para a minha região. Mas a enxertia, se a gente não fizer, a gente não vai conseguir ter uma boa produção. O que é uma enxertia, gente? Vamos lá. Eu tenho o cavalo. Vamos pensar numa pessoa andando a cavalo. O cavalo é aquele que fica embaixo, aquele que carrega, não é? Planta é a mesma coisa. Então, o cavalo, ele é uma planta que ele é resistente à doença, mas ele não produz o que eu quero de fruto, ele não tem uma produção boa. Ele é que vai proteger a uva dessas doenças. E ele é vigoroso, então ele tem a parte da raiz, ele vai produzir uma raiz legal, tá? Mas a fruta dele não me interessa. Então eu deixo ele, coloco no solo, ou posso fazer ele em saquinho, tem algumas outras técnicas, mas eu coloco, ele tá ali o meu cavalo, já tá com raiz. Eu venho com a borbulha, com um pedacinho, tá? Com uma gema da outra planta que eu quero. E eu vou colocar nesse cavalo. O que é a enxertia? Eu pego essa planta e eu abro um espacinho para eu colocar a outra planta em contato. Então eu vou juntar os vasos condutores de uma com a outra. Quando eu faço isso, essa borbulha vai germinar e ela vai crescer, vai brotar, vai crescer e vai me dar a planta. Se surgir alguma mudinha, algum brotinho embaixo, a gente chama de broto ladrão. Por que ladrão? Porque ele é um broto vigoroso e ele rouba energia da planta. Então esse sai e a gente só deixa a copa ou cavaleiro brotar. Agora vamos contar um pouquinho da história da viticultura aqui em Jundiaí. Então a uva veio junto com os colonos italianos. Então eles trouxeram na mala algumas variedades porque eles queriam fazer o vinhozinho deles, já que era uma época muito difícil. Em 1933, já tinha plantado aqui na região a uva Niagara branca, que é uma uva de mesa e que tinha um bom comércio. Em 33 surgiram as primeiras bagas rosadas. Então surgiu num pé aqui, num pé ali, esses ramos foram marcados, foram feitas enxertia usando esse material e esse material começou a se propagar. Quando foi a primeira leva de uva rosada, que foi para o mercado para vender, ela não teve aceitação, porque todo mundo estava acostumado com a branca, achava aquela rosada esquisita.
que o pessoal fez? Em vez de vender aqui em São Paulo, mandou para o Rio de Janeiro, através da Estrada de Ferro, mandou para o trem para lá. Chegou no Rio de Janeiro, os cariocas amaram a uva rosada e ela começou a ter uma boa aceitação e ter um bom comércio e começou a crescer aqui na região e começou a pipocar em outros locais. Então hoje a gente tem produção da uva Niagara no estado de São Paulo em várias regiões. Mas a nossa uva aqui da região, como ela surgiu aqui, ela tem um que é mais. Então ela é uma uva mais aromática, ela é uma uva mais doce, ela é uma uva mais bonita, mais encorpada. E, bom, mas você está falando isso porque eu sou bairrista? Não. Hoje a gente comprova isso como? Há um ano atrás, no dia 4 de abril de 2023, a gente conseguiu a indicação geográfica da uva Niagara Rosada. São 5 municípios que fazem parte dessa região de indicação: Jundiaí, Jarinu, Itupeva, Itatiba e Louveira. Por que esses municípios? Esses municípios pertenceram a Jundiaí, porque o nome dela é Uva Niagara Rosada de Jundiaí, usando a grafia com HY, que era a forma que era escrita Jundiaí antigamente. E esses municípios pertenceram a Jundiaí na época do HY. E também pertencem ao circuito das frutas. Então eles têm que ser, para fazer parte da EG, tem que continuar produzindo a uva, tem que ser grandes produtores, e todos esses são. Ele tem que pertencer ao circuito das frutas e ele tem que ter pertencido a Jundiaí com HY em algum momento. Com essa indicação geográfica, qual é a ideia? É divulgar cada vez mais essa diferença da uva, porque quando você chega no mercado em São Paulo, você fala assim, olha, a uva de Jundiaí, ela sai primeiro, porque ela é conhecida pela qualidade. Só que aí o que aconteceu? Todo mundo que tem uva Niagara fala a minha de Jundiaí também, mesmo que seja produzida em outra região. Então, por isso, a gente buscou, através de um processo, essa indicação geográfica, e hoje a uva de Jundiaí, ela recebe um selo. Então, quando você vai no mercado, você vai ver lá o símbolo da uva Niagara Rosada de Jundiaí, com HY, você sabe que aquela uva é da região onde surgiu a uva.